especial, gloriosa, aquilo que precisamos ouvir, aquilo que necessitamos ouvir. Usa o teu servo uma vez mais, como sempre tens usado. A nossa oração, Pai, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio, capítulo de número 1. Deuteronômio, capítulo de número 1. O livro que fecha o Pentateuco, o quinto livro de Moisés. Podemos ler? Versículo 1 a seguir. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote de Zaabe. 11 jornadas ou dias há, desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: há muito haveis estado diante deste monte, voltai-vos e parti. E de a montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, e a planície, e a montanha, e ao vale, e ao sul, e a ribeira do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Versículo 10, por favor, ao 11, e a gente se assenta. Vocês se assentam. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Podeis assentar? Obrigado. Queridos, quero expressar a minha alegria por estar com vocês por mais uma vez, este lugar onde Deus tem falado ao coração do seu povo. Expressar aqui a minha gratidão pela vida do pastor Rosilmar, toda a sua família, todo o corpo de obreiros. Minha gratidão ao pastor Adriano, que Jesus o use, o abençoe cada vez mais. Também pastor Silas, como sempre, com muito respeito, a autoridade de Deus na vida, eu respeito a unção de Deus nesse altar e sobre o corpo desses obreiros. Muito obrigado sempre pelo contato, pastor Silas. Pastor Giovanni, que Jesus continue te usando. Muito obrigado por me receber ali em Brusque. E como o Senhor já prometeu, eu quero voltar. Foi muito bom estar com vocês. Presbítero Rodrigo, minha prima Exirlene, prazer sempre estar com vocês. Obrigado, são os instrumentos de Deus
para que eu esteja mais uma vez aqui em Santa Catarina falando de Jesus. Mateus, meu amigo, Deus abençoe, irmão Manuel da Guia. Que Jesus te abençoe sempre, viu? Louva a Deus pela sua amizade, pela sua humildade, que Jesus continue te dando graça. Queridos irmãos, eu congrego em Goiânia, como copastor, ali eu sirvo a Deus, como também a igreja no Campo Central. Nosso pastor presidente é o pastor Darlan. E eu trago um abraço do meu pastor Darlan, como também da minha esposa missionária Luana. Quem recebe, diga amém. Queridos, nós estamos em um capítulo de um livro profundo, valorizado por Cristo Jesus, pelo apóstolo Paulo. Grandes homens, historiadores, dizem que foi um livro escrito aproximadamente 1400 antes de Cristo. O seu título, os homens divergem entre dois nomes que não se confrontam, mas se completam. Alguns dizem que o significado é palavras. Estas palavras ou estas são as palavras, enquanto tradutores colocam como repetição. Se valendo de palavras, Deus falou ao seu povo, e palavras repetidas, porque em Deuteronômio, de novo, só tem um fato: a morte de Moisés. A maioria dos versículos que você lê em Deuteronômio o Senhor falou, nós partimos, vocês disseram, eu disse, pareceu-me bem, vós murmurastes, o Senhor nos disse. Moisés, ele vai recapitulando as experiências do povo de Deus, Israel, pelo deserto. Estão diante da terra prometida, antes do Jordão, prestes a conquistar. Antes que conquistem o lugar que Deus havia estabelecido para eles, e onde nasceria o Salvador, porque o plano de Deus em escolher Israel e estabelecê-los naquela terra, era o terreno sendo preparado para a chegada do Messias. Jesus naquela terra nasceria, e na plenitude dos tempos se manifestaria. Não haveria tempo melhor na história para o nascimento de Jesus. Não haveria local melhor na história para o nascimento de Jesus do que no lugar determinado pela divindade para o seu nascimento, local e data certa. Então esse povo está diante dessa terra que faz parte do plano da salvação, mas antes que assumam a prosperidade, precisam sentar-se para serem instruídos. Muitos de nós manteríamos muitas portas abertas se primeiro sentássemos para sermos instruídos antes de tomarmos posse da prosperidade, de cumprimentos de promessas em nossas vidas. E Deus prefere instruir-nos antes de nos colocar em vitória. Como eu já disse, esse livro tem valor
profundo, tanto para os profetas, sábios. Enquanto você vai meditando no Antigo Testamento, Jesus se valeu de Deuteronômio para vencer Satanás na tentação. Marcos repete, Lucas, e assim vai. Paulo se vale desse livro para mostrar a necessidade do amor ao próximo e da firmeza da salvação em Cristo Jesus. Romanos 10, ele cita Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11. Há exigências nesse livro para o povo que primariamente escuta as palavras que Moisés lhes falou. E as exigências são separação dos povos ímpios, capítulo 7, e lealdade ao Senhor. Depois que exige lealdade, o Senhor também ensina o amor, e exigindo com amor aquilo que há muito tempo ele vinha lhes ensinando, desde o Êxodo, quando saíram do Egito e caminham pelo deserto. Então é um livro que as leis de Deus são repetidas, é um livro que tem alcance soteriológico, ou seja, eles precisam se comportar como uma nação de onde virá o Messias. Deus os escolheu para isso, por isso precisam se separar dos outros povos e cuidar dos necessitados. A palavra é entregue nesse livro como lei. A palavra de Deus está aqui, a palavra de Deus é repetida aqui, apesar dos versículos que lemos no capítulo 1 começar dizendo: palavras que Moisés falou a todo Israel. Mas quando você lê no versículo 3 diz: Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe mandou acerca deles. Aqui há mais uma evidência de que Deuteronômio é um livro de repetições, porque não é simplesmente palavras de Deus a eles, é palavra de Deus acerca deles. Moisés não vai dar-lhes novas leis ou novas lições. Moisés vai falar a eles sobre eles. Eles sabem quem são, porque Moisés lhes ensinava o que os patriarcas já ensinavam desde Adão. Porque Moisés diz em Deuteronômio que desde Adão Deus já demarcava limites de nações e o espaço que daria para esse povo. Então os patriarcas passavam os princípios de pai para filho. No Êxodo, nos primeiros capítulos, se narra José, mas nos últimos versículos do Gênesis, quando José está à beira da morte, ele se lembra da promessa feita a Abraão, de que um dia Deus os tiraria do Egito. Então o que Moisés vai fazer no Deuteronômio é palavra de Deus, pelas características de Moisés, acerca deles. Então quando Deus fala ao seu povo, Deus não fala apenas à igreja, Deus também fala para a igreja, sobre a igreja, e nós vamos entender o porquê. Dito isto, eu quero deixar uma palavra ao coração de vocês, e o tema da mensagem com que eu quero trabalhar é a palavra de Deus na última ou nas últimas pregações de Moisés. A palavra de Deus nas últimas pregações de Moisés. Você vai caminhando por esse livro e é só Moisés pregando,
Deuteronômio, de forma resumida, se alguém perguntar, o que é Deuteronômio? Palavra de Deus repetida nas pregações de Moisés. Então, nunca se esqueça disso. Palavra de Deus repetida nas pregações de Moisés. Em primeiro lugar, perceba que as palavras de Moisés são palavras de Deus. Ou seja, Moisés expressa, versículo 1, estas são palavras que Moisés falou. Versículo 3, falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandou acerca deles. Então Moisés fala, mas a fonte da fala não é Moisés, a fonte da pregação não é Moisés, é o próprio Deus. Então aqui nós temos a inspiração do livro quanto do Pentateuco. Por quê? Porque ele é o fechamento de Gênesis a Deuteronômio. Aqui fecha o Penta, que vem de quinto. Então nós temos o quinto livro de Moisés, considerado sagrado, porque o que ele fala, alguém registra, é palavra de Deus. Pode ter sido Moisés, pode ter sido Josué, pode ter sido Eleazar a escrever, mas perceba que o texto diz palavra de Moisés, palavra de Deus. É assim que funciona a inspiração bíblica. Deus se vale da intelectualidade do escolhido, Deus se vale da mentalidade do homem. Inspiração não é possessão. Possessão anula a personalidade. Quando você lê os escritos de Moisés, você percebe as características dele. Quando você lê os escritos de Paulo, você percebe as características de Paulo. Então, Deus se vale do homem para falar aos homens acerca dele. Deus se vale de alguém dentre o seu povo para falar ao seu povo o que ele quer falar ao povo dele sobre esse mesmo povo. Isso é palavra inspirada por Deus. Por isso ninguém destrói, por isso ninguém apaga. Agora temos os liberais que se desenvolvem em nossa nação, que eu os chamo de youtubobos, porque não há conteúdo relevante com verdade para transmitir, e põe em dúvida a inspiração da Escritura Sagrada, e dizem, não creia na Bíblia, porque é um livro escrito por homens. Aí dá uma estressada, mas a gente se acalma e eu fico me perguntando, se o próprio Deus vem como homem para salvar aos homens, por que ele não pode usar homens para falar aos homens? Esse Deus é graça, se valeu desses homens por amor, registrou, a escritura já está fechada, Gênesis, Apocalipse. Aí eu não entendo como alguns crentes que começam a estudar em certas faculdades, e eu não sei que fome é essa, simplesmente por estudar, reconhecido pelo MEC, reconhecido pelo MEC, reconhecido pelo MEC, reconhecido pelo MEC. Para quê? Você quer dar aula de religião em faculdade? Não, pastor. Pois é, para estudar pelo MEC tem que respeitar a pluralidade. Então não existe macho e fêmea, não, é ideologia de gênero. É ser humano, mas ele é o que pensa ser. É o psicológico que determina o biológico, e não o contrário. O certo é o biológico determinar o psicológico, mas segundo eles, é o psicológico que vai determinar como você se sente e você será. Eu queria sair voando aqui, não dá. E aí, meu irmão, não existe verdade absoluta, toda verdade é relativa. Aí você vai para lá
e sai de lá dizendo: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém algumas partes. Os milagres eram historinhas para as pessoas gostarem e se divertirem. Aí é que eu perdi a fé. Mentira, você nunca teve, porque a fé que uma vez foi dada aos santos é sustentada pelo poder do Espírito. Então, não querem estudar em seminários conectados à igreja, não querem estudar em seminários ou institutos teológicos convencionais, e aí viram web crentes, teólogos da net, que não tem nada para edificar a igreja e só se valem de criticar a igreja, desprezando a Bíblia, usando a Bíblia que foi a igreja que deu para eles, porque se não fosse a igreja, nem a Bíblia eles teriam para criticar. Querido, como é que você dedica-se a estudar teologia com quem despreza a igreja? Por quê? Porque o Pentateuco é palavra de Deus escrita a um povo, congregação de Deus, Israel. Os registros dos evangelistas, palavra de Deus escrita a um povo, igreja primitiva. As cartas, doutrinas de Deus às igrejas. Carta aos Romanos, igreja de Deus em Roma. Carta aos Coríntios, igreja de Deus em Corinto. Carta aos Gálatas, igrejas plural de Deus na Galácia. Carta aos Filipenses, igreja de Deus em Filipos. Carta aos Tessalonicenses, igreja de Deus em Tessalônica. Como é que eu vou aprender com alguém desconectado da igreja sobre igreja, se todo o conteúdo teológico na Bíblia foram conteúdos direcionados para a igreja? Então como é que o camarada despreza a igreja e quer desprezar a Bíblia, que é originalmente conteúdo para a igreja? Sabe por que eles se incomodam? Sabe por que eles odeiam? Sabe por que eles distorcem? Porque a Bíblia não foi feita para entreter bode, a Bíblia foi feita para alimentar ovelha. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó Senhor, a tua palavra para mim é mais doce do que o mel. Quem ama a palavra e quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E como disse Pedro, distorcem os escritos que são difíceis de entender para a própria condenação. Ou seja, ao invés de submeterem-se à palavra e dizerem: não sei, não entendo, há segredos que pertencem a Deus, eles querem se sobrepor sobre a palavra e negar a inspiração da palavra, simplesmente porque há características de homens na palavra. Isso me alegra ainda mais, porque a palavra que eles desprezam profetizou que nos últimos tempos esses homens se levantariam. Então a palavra que eles dizem que é mentirosa falou a verdade sobre eles. Palavras de Moisés são palavras de Deus. Um homem de Deus falou o que Deus mandou falar, e os escritos inspirados ficaram para nossa edificação. Levítico é um livro que nasce por uma manifestação gloriosa de Deus. O Senhor, de maneira gloriosa, fala a Moisés. Números capítulo 1, Deus fala a Moisés na tenda, uma manifestação gloriosa, e aí vai nascendo o registro, Levítico, Número, mas Deuteronômio não. Deuteronômio é: senta aí e repete tudo que você já sabe. Aí ele senta e começa a repetir o que ele já sabe. E o que ele já sabe? Os erros do povo e as correções de Deus ao povo enquanto eles erravam. Aí você, olhando naturalmente, diria: Levítico é inspirado, Números é inspirado. Agora Deuteronômio, ele senta e repete. Aí o texto diz: não, é palavra de Deus. É igual Lucas, você lê Lucas capítulo 1 e Lucas deixa claro, Lucas e Atos é a mesma coisa. Foi separado simplesmente para termos uma melhor noção das cartas. Em Atos você conhece os apóstolos, os perfis dos escritores das cartas. Por isso foi dividido Atos antes das cartas, para você ter uma ligação da igreja primitiva
as suas necessidades que são supridas através das doutrinas na carta. Mas Lucas e Atos é um volume só. E Lucas diz: eu pesquisei. Ele é médico, e todo médico deve ser detalhista, capacidade de observação, sem deixar passar nada. Ele diz: eu perguntei, eu ouvi, eu cheguei perto de quem tocou em Jesus. Mas quando você vai para o Apocalipse, estava eu numa ilha chamada Patmos, de repente ouvi uma voz por detrás de mim que dizia: o que vês, escreve e envia 7 igrejas na Ásia. De repente, no capítulo 4, o que é que ele ouve? Sobe aqui. Quando ele tenta ouvir o aqui, ele já está lá. São os 2 livros, tanto Lucas quanto o Apocalipse. Apocalipse é totalmente milagroso. Lucas começa com uma fina pesquisa. Ambos são palavras de Deus. Voltando para Levítico, Números e Deuteronômio, os antes dele, de Deuteronômio, uma manifestação gloriosa para que surgisse as palavras do livro. Deuteronômio, ele senta e começa a falar, ambos palavras de Deus, porque toda providência é divina, ainda que não seja milagrosa. Deus pode falar com alguém a partir de um pregador, um missionário, um pastor presidente, palavra de Deus. Mas também a avó pode sentar com o neto e pregar a palavra de Deus. É Deus falando do mesmo jeito. O marido falando à esposa com a Bíblia aberta, é palavra de Deus. Então Moisés se assenta e repete o que já sabia, continua sendo palavra de Deus, porque apesar dele estar sentado, a palavra de Deus está de pé. Apesar dele estar cansado, porque falta pouco tempo para a sua morte, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, primeiro, a palavra de Deus nas palavras de Moisés. Segundo lugar, a palavra de Deus é repetida nas pregações de Moisés no livro de Deuteronômio. Como eu já disse, eu preciso repetir para não perder sua atenção. Versículo 4 vai falar sobre o local em que eles estão. Depois, olha como ele conjuga o verbo no versículo 6. O Senhor nos falou, então já tinha acontecido. Versículo 9: no mesmo tempo eu vos falei, ou seja, ele já tinha dito, mas agora vai dizer de novo. E aí vai, por quê? Porque, como já diz o tema, repetição. Ele vai repetindo a palavra de Deus e ele vai repetindo os erros do povo, falando: vocês erraram assim, vocês fizeram assim. E aqui, meu irmão, entra algo que é surpreendente, extraordinariamente necessário para o nosso desenvolvimento como cristãos, para o nosso desenvolvimento como homens e mulheres de Deus. O que, pastor? A repetição da palavra de Deus. Agora, por que ela foi repetida? Primeiro, repetida porque não precisa ser mudada. Gostei. Repetida porque não precisa ser mudada. Pode-se mudar o ministro, pode-se mudar o local, pode-se mudar até os textos. Eu posso pregar Deuteronômio hoje, outro vem amanhã pregar Apocalipse, outro vem depois pregar Salmos. E aí, pastor, mudou a palavra? Mudou não. Pode-se mudar a porção, mas a palavra tem 4 fundamentos, e esses 4 fundamentos não podem ser alterados: criação, queda, redenção, glorificação. Ninguém pode pregar nada se não crer que Deus é criador, soberano, onipotente, porque só cria quem é onipotente. Ninguém pode ser pregador se não reconhecer que todo mundo é caído. Logo, até o pregador depende da graça.
E ninguém pode pregar se não reconhecer que em Cristo tem redenção. É por isso que a Bíblia não oculta os erros dos heróis da fé. Noé pecou, Abraão pecou, Davi pecou, Moisés pecou, todos pecaram, mas a redenção está em um que nunca pecou: Jesus. E também não se pode esquecer a glorificação. Um dia tudo será como antes, novo céu, nova terra, e eternamente viveremos com o Senhor. Esse ciclo tem que se repetir. Tem que se repetir. Então, a base, que é a base? A palavra de Deus. O que é a Bíblia, pastor? Defina a Bíblia para mim em 4 bases, em 4 colunas: criação, queda, redenção, glorificação. Acabou. A Bíblia está instituída sobre essas 4 colunas. Então, simplesmente vamos repetir isso, irmão. Vamos pregar isso. Quando você mostra os defeitos dos homens de Deus na Bíblia, queda. Quando você mostra que Deus é onipotente, você está dizendo, Ele é o Criador. Criação, queda. Quando você fala de sangue, cruz, inferno, céu, ceia, você está passando pela redenção. E quando nós pregamos escatologicamente, estamos apontando para a glorificação. Moisés repete, porque a base nunca vai ser mudada. Então, em todas as repetições de Moisés vocês falharam, vocês pararam. Tudo isso é resultado da queda lá no Gênesis. Vocês desistiram, mas Deus enviou socorro, enviou maná, abriu o mar, fez o que ninguém podia fazer. Olha o Criador. Aí ele diz, vocês precisam se comportar com santidade. Aí na conclusão do livro, Moisés diz, um profeta se levantará entre vós como eu. Redenção, está falando de Jesus. Então a base não muda, a palavra é repetida. A base tem que continuar sendo sustentada. Quem tenta mudar a palavra de Deus é porque nunca foi mudado por ela. Quem tenta atualizar as escrituras nunca foi transformado pelas escrituras. Tem gente que inventa demais, irmão. Tem gente que inventa demais, irmão. E tem gente preocupada com bobagemzinha demais, irmão. Há quanto tempo tu está na igreja, irmão, e fica pregando o que não tem nada a ver? Doutrina de homem, doutrina de demônio, invencionice. Eu acho o quê? Irmão, grava uma coisa na sua cabeça: onde a Bíblia tem voz, onde a Bíblia tem voz, todo mundo deve dar ouvido. Onde ela não tem voz, ninguém deveria dar ouvido. É muito simples, irmão. Só que existem pessoas que não suportam ouvir mais a mensagem da cruz, Jesus curando, libertando, batizando, transformando. Não, irmão, tem que inventar. E eu não vou nem complicar mais o negócio aqui, mas olha para a Bíblia, irmão. Esdras chega diante do povo, Neemias, capítulo 8, Esdras também. Eles vão se levantando e simplesmente repetem as palavras da lei. Isso é maravilhoso. Esdras sobe no palanque, preparado para aquele fim, e começa a repetir as palavras da lei de Deus. Todo mundo estava em pé. Quando ele acabou de repetir a palavra de Deus, todo mundo estava chorando de joelho, mulheres, crianças. Repetição da palavra. Estevão só repetiu o Antigo Testamento. Resultado, inimigos mais enfurecidos e Jesus de pé à direita do Pai, aguardando ele chegar. E Jesus lá na tentação só repetiu Deuteronômio. E aí, diabo envergonhado, Jesus saiu vencedor. Irmão, repete a palavra, mas a maioria de nós acaba o culto, sai falando mal de pastor, sai falando mal dos outros, e os nossos filhos do banco de trás ouvindo. A gente sai do culto criticando o culto, a gente sai do culto criticando a oferta, a gente sai do culto criticando, e os filhos vão se alimentando daquilo. E quando eles começam a odiar crente, quando começam a virar ateu, você quer fazer campanha. Jesus, fala com meu filho. Era bom que Jesus dissesse, fala você, para desfalar o que você ia falando depois do culto.
presta atenção na palavra e sai repetindo. Presta atenção, vai gravando. Presta atenção, vai anotando. Assiste depois o vídeo aí. Repete para sua esposa. Repete para o seu marido. Vai repetindo, irmão. Porque mais forte do que quem prega é a palavra que se prega. Repete, irmão. Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Então, por que Deuteronômio é repetição? Porque a base não tem que ser mudada. A repetição da palavra se garante. Quem tenta inventar demais é porque está com a alma farta. E como diz a Bíblia, a alma farta, ou seja, a alma cheia de Facebook, de YouTube, de Netflix, de pornografia, e depois dá uma hipocrisia na igreja de glória a Deus, aleluia. A alma farta pisa o favo de mel, mas quando a alma é faminta da palavra, todo amargo é doce. Fala Jesus, fala Jesus. O que importa é eu ouvir meu Jesus falar. O que importa é eu receber a palavra que vem dele. Então Moisés repete, porque há poder na repetição. Pastor, eu li, não entendi nada, lê de novo. Pastor, eu li de novo, releia. Pastor, eu reli, trileia. Anote, pregue, fale. Método de memorização: primeiro, anotação; segundo, repetição; terceiro, ensine o que você está aprendendo. Para que você estuda? Para que você aprende? Para que você lê livros? Para que você lê a Bíblia? Para aprender. Aprendeu tudo? Não, porque ensina pouco. E se você não aprende para ensinar, você é orgulhoso. Esse é o conhecimento que ensoberbece, quando Paulo diz: o conhecimento ensoberbece. Porque quem estuda para não exercer, quem lê a Bíblia para não ensinar, está só se inchando, pensando que está enchendo. E no Evangelho, receber sem dar adoece. Quem adoece incha, soberba. Mas quando você assimila para dar, é assim a fonte jorrando para a vida eterna. A gente dá e a gente vai recebendo. Então saia daqui pregando, pelo amor de Deus. Por que ele está repetindo? Segundo, lembrar os velhos. Irmão, não é porque é velho que é santo, não, irmão. Tem uns velhos que é só a graça. Então os velhos, a velha geração que estava passando, deveria ser lembrada. Moisés, nós já ouvimos isso aí umas 40 vezes, vai ouvir de novo. Para quê? Para que vocês ensinem vossos filhos. Leia a carta de Paulo a Tito. Ele fala: as irmãs mais velhas larguem de ser fofoqueiras e larguem de ser viciadas, tomando as irmãzinhas vão ensinar as mais novas, para que o Evangelho seja adornado. É o que Paulo instrui a Tito. Então por que a palavra deve ser repetida? Lembrar aos mais velhos. Meu pai me acordava: Bíblia, vai ler a Bíblia que eu te dou R$1. Eu dizia 2, ele leia, aí eu ganhava 2. Aí eu dizia: se eu memorizar 20 salmos, se eu me dar uma bicicleta, eu vendo o som e dou a bicicleta. Aí eu memorizava, irmão. Aí eu ganhava a bicicleta. Aí hoje, o Rodrigo e a Ziza viu. Eu tenho que ficar lembrando pro velho: rapaz, foi isso que o senhor me ensinou. Creio que não xinga não, rapaz. O senhor me ensinou que o Senhor vai trazer a juízo com cada palavra que sair da nossa boca. Vigia, coroa. Já conhece, mas tem que ser repetido. Porque na repetição, os velhos têm a mente renovada. E os novos aprendem. Tem mensagem que eu estou pregando que os irmãos mais velhos: eita Jesus! As adolescentes: eita Jesus, foi o que ele falou. Eu estou vendo umas meninas assustadas com o que eu estou pregando aqui.
porque só fica ouvindo coach aí. Aí, os novos ouvindo a palavra que se repete, vão aprendendo. Como Timóteo, vão sendo instruídos nas sagradas letras. Irmão, por isso o valor da repetição. Ninguém é salvo porque é velho, ninguém é desprezado porque é novo. O pecado atingiu a todos. A todos. Você olha aquele negocinho bonitinho, 2 aninhos, você diz, olha que anjinho, né não. E tu sabe que não é não. Ali tem potencialidade dupla para pecado, porque tem o teu gene e do teu marido. Sabe a maldade que tu já fez? Está dobrada ali. Tu e do vaso, da vasa e do vaso está no vasinho. Repete. Seu filho não é santinho não, só mimindo. Acorda para tu ver. Ele dizia, filho, dá aquele trabalhozinho. Lembra da minha esposa buchuda aqui, testemunhando o milagre? Irmão, na hora que some o bico, o bi, vá pegar. Aí pegou, agradece. Obrigado. Aí a Luana ensina, agradece. Alguém pergunta, por que agradecer, Luana? Por que ele tem que falar obrigado? A Luana fala, porque eu mostrei onde estava. Vai comer, levanta a mão, fecha os olhos, papai do céu, e agradece. Eu estava estudando, brincar, papai está estudando, vai para a mamãe, 2 anos de idade. Aí foi na mamãe, brincar, mamãe está estudando agora, chama Jesus. Aí ele saiu no corredor, Jesus, brincar. Porque na repetição, os mais novos aprendem. Todo mundo nasceu em pecado e destituído da glória de Deus. Sem a graça de Deus, não é porque é filho de crente que vai ser salvo. Filho de crente não é neto de Deus não, meu irmão. Vai inculcando Jesus na mente, vai falando da graça, vai falando da salvação. Chega o período da consciência de 8 a 12, alguns dizem que é de 7 a 13. Aí ele diz, só tem um Salvador, eu sou mau, eu preciso da graça para ser salvo em Cristo Jesus. Você olha Jesus ressuscitando a filha de Jairo, 12 aninhos. Depois ele ressuscita o filho da viúva de Naim, era uma menina, aqui é um menino. Depois ele ressuscita Lázaro, um homem. A menina está na cama, o menino no caixão, Lázaro sepultado há 4 dias. Ou seja, o pecado atingiu a todo sexo feminino, masculino, criança, adulto. Só que Jesus tem poder de salvar desde a criança até o adulto e dar vida nova para quem está morto em seus pecados. Então a gente tem que repetir, porque a gente lembra os mais velhos e ensina os mais. Então, primeiro, Moisés repete, porque a palavra não tem que ser mudada, tem que ser simplesmente pregada. Segundo, Moisés repete para que os velhos sejam lembrados e os mais novos sejam ensinados. Terceiro, Moisés repete para dar honra à palavra, porque tudo aquilo que você honra, valoriza, reconhece a necessidade, você repete. Então, se você de fato honra a palavra de Deus, você vai repeti-la, reverberá-la em seus atos. Repita com fidelidade, porque às vezes a palavra entra como verdade, mas sai como mentira, porque se transforma se mistura com meus pensamentos vis. Então, para honrar a palavra é necessário repetir a palavra. Aquilo que esquecemos é porque não repetimos. Se não repetimos e esquecermos, não a honramos, porque tudo que a gente não honra, não valoriza, a gente não vai repetir, e se não repetir, a gente vai esquecer, e esquecer, na maioria das vezes, se tratando de Bíblia, é desprezar. Gálatas capítulo 1, versículo 9, olha o que Paulo diz: já dissemos antes e repetimos, se alguém vos anunciar um evangelho diferente daqueles que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada.
Aí hoje eu postei, pastor Giovanni, um resumo da mensagem de ontem, que João, o apóstolo do amor, diz que Deus é luz, justo, santo e amor. Aí eu completei: qual desses atributos a nossa geração de pregadorzinhos, que pregam sermõezinhos, gerando cristãozinhos, mas gosta? É o amor. Deus é justo, Deus é santo, Deus é luz, Deus é amor. Mas só prega que Deus é amor. Aí eu falei: pregadorzinho, prega sermõezinhos e geram cristãozinhos. E esses cristãozinhos é como a história que Spurgeon conta, que numa roda de amigos anões só podia fazer parte do grupo quem era anão. Aí chegava uma pessoa normal querendo fazer parte do grupo e diziam: você é fora do padrão, você é anormal, só a gente que está dentro do padrão. Então as pessoas começaram a criticar o post. Não chame de pregadorzinho quem não prega como você. Eu disse: imorais não devem ter moral. Eu não estou desprezando pregação simples, eu não estou desprezando a simples pregação, eu estou desprezando a falsa pregação. E só tem falsa pregação porque tem falso pregador, e falsa pregação gera crente falso. Agora, se eu não posso te chamar de pregadorzinho, Paulo diz: você é maldito. Segundo aos Coríntios capítulo 11 versículo 3, Paulo disse: temo, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também vocês tenham seus sentidos corrompidos, se apartando da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo vos pregar outro Jesus, o que não temos pregado, se vocês recebem outro Espírito que não recebestes antes, ou um Evangelho que não abraçastes antes, vocês vão sofrer. Olha o que Paulo sempre diz: antes, não é hora de abrir poços novos, irmão. Vamos recavar os poços antigos e vamos retirar as águas vivas, como Isaac fez. Depois a gente projeta poços novos, não sem antes recavar os poços que o pai Abraão cavou. 1 João 2,24: portanto, o que ouviste desde o princípio permaneça em vós. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, desse modo vocês vão permanecer no Filho e no Pai. Por que Moisés repetiu? Por que Deuteronômio é repetição? Por que Moisés repete a palavra de Deus em suas pregações de Deuteronômio? Para condenação. As palavras deveriam ser inculcadas, e quando as palavras são repetidas e inculcadas, ela não vai se tornar estranha para quem a ouve. E se ela não é estranha para quem a ouve, quem está ouvindo não terá mais desculpa. Por quê? Porque a palavra foi repetida, a palavra foi pregada. Então tu é macho mesmo para gritar com a tua mãe? Tu é macho mesmo para desrespeitar seus pais? Tu é macho mesmo para andar falando mal de igreja? Fala mais, desrespeita mais. Tu é macho mesmo para atrair tua mulher, porque tu pensa que mulher é aquele que pega. Homem de verdade é aquele que pega todas, mas na verdade macho é aquele que é fiel com a mulher da sua mocidade. Mas tu é macho mesmo? Vai pegando, vai traindo, vai bebendo, vai fumando, vai aprontando, vai fazendo o que tu quiser na vida. Porque quem é sujo, suje-se mais. Vai desprezando o evangelho. A palavra está sendo pregada, vai pisando na palavra, mas seja macho lá no inferno também. Chega lá no inferno, não culpe pastor, não culpe papai, não culpe mamãe, não culpe ninguém.
Seja macho e diga: eu estou aqui, mas eu aprontei. Eu estou aqui, mas eu quis fazer e fiz. Quem é sujo, suje-se mais. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda, pelo poder da palavra. Jesus disse: eu não vim desprezar, eu não vim condenar, eu vim pregar. Mas a palavra que você despreza hoje, ela vai te julgar amanhã. João 8,44. Vai desprezando a palavra, vai chutando a palavra, vai pisando na igreja. Um dia, no juízo final, o grande trono branco, Jesus, a igreja e os anjos, e você flutuando no ar, a igreja vai te julgar, e o seu destino, lago de fogo, e a igreja para sempre na glória. Irmão, quem odeia a Deus, quem despreza a Deus, vai estar entre aqueles que odeiam Deus e desprezam Deus. E ali eles vão odiar mais Deus, vão odiar mais a igreja. Por isso, quem é sujo, suje-se mais. É lá que eles vão se sujar mais. E a igreja? Quem é santo, santifique-se mais. A igreja só com santos, a igreja só com alegria, a igreja só com Jesus, ela vai ser grata cada vez mais. Então, a sua reação diante da palavra mostra que tipo de coração você tem diante de Deus. Por isso que o mundo não gosta que a gente pregue contra a homossexualidade. Por isso que o mundo não gosta que a gente pregue a verdade. Por isso que o mundo não gosta que a gente prega sobre adultério. Por isso que o mundo não gosta que a gente pregue sobre divórcio. Por isso que o mundo odeia que a gente pregue sobre santidade contra a prostituição. Por quê, irmão? Porque eles não querem a verdade repetida na cara deles. Porque a verdade repetida condena eles. Mas a igreja não vai abrir mão da verdade. Ela continuará pregando a verdade. Porque a igreja é instrumento de juízo. Sabe por que chamam de polêmico quem prega a verdade? Porque você se torna polêmico quando prega aquilo que o mundo odeia. Então, se quem prega a verdade é polêmico porque prega a verdade, você é covarde porque não tem coragem de abrir a boca e falar o que o mundo odeia. A repetição condena o homem. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Estude bibliologia e você verá. Rabinos judeus foram interpretando, traduzindo a Bíblia e fazendo cópias. 70 a 71 reunidos em recâmaras diferentes, diz F.F. Bruce, pastor Silas, foram fazendo as cópias. De repente, quando todas foram reunidas para análise, todas iguaizinhas, idênticas. Era Deus tocando na mente dos homens para que a Bíblia chegasse até nós. Pastor, e o Novo Testamento? Jesus disse em João 16: o meu Espírito vos lembrará e vos guiará em toda a verdade. Eles iam lembrando e escrevendo, iam lembrando e escrevendo. E Lucas ia perguntando, perturbando. E Lucas ia atrás e pesquisava e perguntava e perguntava. Aí vieram os pais da igreja, discípulos dos apóstolos. Aí vieram os pré-reformadores, deram a vida, se escondendo, morando em cavernas, se escondendo de papas. Morreram queimados, escondendo as cópias, para que nós tivéssemos a palavra que foi várias vezes repetidas. Ela não perde a veracidade por ser repetida, não, ela condena você. Tantas repetições e cópias para que tivéssemos o acesso.
e homens ateus, o patrono dos ateus, gritou que a Bíblia deixaria de existir, e assim o nome de Cristo se apagaria. Tempos depois da morte dele, a igreja comprou a casa dele para ser o depósito das Bíblias que eram produzidas. Aí você vai numa loja, Bíblia da vovó, do vovô, da titi, todo mundo. A Bíblia, repetidamente, é uma condenação. Por isso os homens a evitam. Só que Moisés repete em último lugar, e eu encerro, já fechei a Bíblia. Por que Moisés repete o que já pregou em Êxodo, Levítico e Números? Em último lugar, pergunta para mim por quê? Pode perguntar. Porque nós temos a tendência de repetir os mesmos. Por isso Paulo disse: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Pedro disse: eu estou escrevendo para vos lembrar. Deus é perseverante em nos amar, irmãos. Cada vez que a gente erra, a palavra é pregada de novo. Aí você diz: de novo isso. Parece que veio Jesus dizendo: mas tu pecou de novo, miserável. Tem que repetir. Tu vai errando, tu vai falhando, a palavra vai repetir. Quando é que vai mudar a palavra? Quando você mudar. O título da pregação pode mudar, mas ela nunca vai ser alterada. A palavra permanece para sempre. Então ela tem que ser repetida, porque nós temos a tendência de repetir os mesmos erros. Essa nova geração que está ali diante de Moisés está chegando, e a nova geração que está chegando tem que aprender com os erros da geração que passou. Então, quando Deus me coloca no lugar de alguém, não pode haver em mim um sentimento de superioridade, mas tem que haver em mim um sentimento de gratidão pela oportunidade. Porque Deus não me coloca no lugar de quem erra porque eu sou melhor. Deus me coloca no lugar de quem erra porque Ele ainda acredita na sua igreja. Ele ainda acredita no que Ele confiou em mim. Simplesmente gratidão pela oportunidade. Então a palavra é repetida diante da nova geração. Enquanto os erros da geração passada é exposta, a nova geração está dizendo: rapaz, é melhor a gente vigiar. É melhor a gente vigiar. Porque se Deus derrubou, tratou, envergonhou, matou quem começou, imagine a nós que está no meio. Aquela geração tinha que ser grata. Por isso que Moisés vai repetindo. Aí Moisés termina o sermão do capítulo 1 dizendo assim: pastor Adriano, eu entrego agora. Moisés diz assim: Deus fez vocês grandes. Não, eu vou ler, que isso aqui é muito forte. Eu tenho que falar isso aqui nesse púlpito. Versículo 10. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado. Pode dar glória a Deus. E eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. Moisés está ratificando o que já é. Só que agora, pastor Giovanni, olha o desejo de Moisés: o Senhor vosso Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais e vos abençoe como tem falado. Moisés está dizendo: vocês já são grandes, mas Deus vai abençoar vocês 1000 vezes mais. Eu preciso que você se ligue aqui, pelo amor de Deus. Quando você lê Êxodo 1:10, Israel como nação teve 2 grandes líderes sobre eles. Êxodo 1:10, Faraó. Deuteronômio 1:10, Moisés.
Isso aqui é só para quem ama a Bíblia, tá, irmão? Êxodo 1:10. Faraó disse: esse povo não pode crescer mais, esse povo não pode aumentar mais. Vou fazer de tudo para impedir que esse povo se multiplique. Aí vem Moisés em Deuteronômio 1:10. Vocês são grandes demais, vocês são grandes e Deus vai aumentar vocês 1000 vezes mais. Eu disse que era só para quem lê Bíblia, agora eu vou perguntar: a palavra de quem se cumpriu? A profecia de quem aconteceu sobre Israel? Eu sei que você sabe, irmão. Faraó tentou, mas o povo cresceu. Faraó tentou, mas o povo cresceu. Faraó tentou, mas o povo cresceu. Não é a palavra do inimigo que prevalece contra o povo de Deus. É a palavra de quem é de Deus que prevalece sobre o povo de Deus. Mas nunca se esqueça disso. Está aí no 10. 11. O Senhor vos abençoou. E o 11. Que Ele vos abençoe mais, como tem falado. Ninguém pode ministrar nenhuma bênção sobre a sua vida fora daquilo que Deus falou. Não existe bênção de ungidão, de profetão, de pregadorzão, se tiver fora do que isso aqui já decretou sobre a sua vida. Pode levantar a mão. Não é para pedir, não, é para agradecer mesmo. Por quê, pastor? Porque eu tenho que terminar com Jesus. O maior pregador não é Moisés? Pode levantar a mão só para agradecer, é rapidinho. Moisés deixou as leis e disse: eu deixo essas leis para guiar vocês. Mas a última pregação de Jesus em João 16 é: eu vou e eu vou enviar o meu Espírito que vai guiar vocês. Aleluia! Então, meu querido, não é pelas suas obras, é pelo Espírito Santo que você vai caminhar na verdade. É pelo Espírito que nós vamos caminhar no caminho da verdade. Ele enviou o Espírito para nos capacitar. Aquilo que a lei não deu conta de fazer, o Espírito Santo diz: eu só exijo de você aquilo que eu te capacito a fazer. Fica em pé dando glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, irmão? Quem trouxe Bíblia, irmão? Agradeça a Deus pela Bíblia. Querem colocar dúvidas em vocês sobre a palavra? Não aceite isso. Um versículo mudou a vida de Lutero. Um versículo mudou a vida de Agostinho. Um folheto mudou a vida de Paulo Leiva Macalão. Jesus abre a mente do seu povo, abre a alma do seu povo. E essa mente, essa alma que o Senhor abre, enche com a sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero saber se em nosso meio temos alguém que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Quer voltar para o Deus da palavra. Quer o Espírito Santo te guiando na verdade do Evangelho. Ou alguém que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer se entregar para Ele. E você quer conhecer o Deus da palavra. Você quer ser, como diz Lucas 1, um servo da palavra. Se tiver alguém que quer isso para a sua vida, me dê um sinal com a sua mão levantada, a gente ora por você. Tem uma mão levantada aqui. Você pode vir aqui na frente, filho? Aqui está a primeira pessoa para Jesus. É um casal? Aqui tem duas pessoas.
voltando, duas pessoas voltando, é o Espírito guiando eles para o caminho da palavra. Será que temos a terceira pessoa que quer isso para a sua vida hoje? É o Espírito que nos guia, não é a insistência do pregador. Na internet tem mais um, glória a Deus, é o poder do Espírito Santo. Qualquer chamado ao Evangelho sem pregação é apelação, mas com a exposição da palavra, aí sim, nós temos um convite, um apelo por amor à alma. Temos uma terceira vida para Jesus, perdão, temos uma quarta vida para Jesus. O Pai te chama, te ama, quer te salvar e quer mudar a sua vida, quer escrever seu nome no livro da vida. A igreja existe para cuidar de você, para admoestar você. Vai repetir aquilo que você já sabe, só para você não viver cometendo os mesmos erros. O Espírito Santo convence o homem, e é isso que ele está fazendo hoje. Pode estender as mãos para eles, irmãos. Jesus, tu és o Deus que toca onde não tocamos e entra onde não entramos. Essa pessoa que aí na internet se entregou para o Senhor, que o Espírito Santo faça a obra completa para a honra e glória do precioso nome de Jesus. Toca onde não tocamos, meu Pai, entra onde não entramos, para a honra e glória do seu precioso nome. Você na internet, vocês dois aqui na frente, eu vou falar e vocês repetem, por favor. Digam após mim: Senhor Jesus, eu te recebo, eu volto para ti. Tu és o meu único Senhor e o meu Salvador. Me recebe na sua igreja, não desiste de mim, me sustenta com a sua graça. Amém. Quem dá glória a Deus pela vida deles? Eu agradeço. A irmã pode, por favor, eu agradeço essa rica oportunidade. Pode assentar ou deixa em pé? Permaneçam em pé, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, quer dar um glória a Deus pela vida do pastor que ministrou a palavra de Deus? Deus abençoe o pastor Eliseu. Nós já vamos voltar para casas, né? Abençoado, alegre. Quantos estão maravilhados com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é maravilhosa. E não esqueça, né? Você vai repetir para